que era sobre as parábolas de Jesus, super interessante, foi muito bom, muito abençoador. E eu vinha no meu coração assim com o desejo de pregar uma das parábolas, mas a mensagem estava tão rica, né, que eu falei assim, não vou guardar essa que eu preciso elaborar melhor. Mas foi um tempo tão agradável em família, a gente falando sobre as parábolas de Cristo, né? E como a Isabel disse aqui, o discipulado das crianças em família, é tão importante a gente ter esses momentos em família. E todas as vezes que a gente faz o nosso devocional, a gente lê o texto, e antes de eu falar qualquer coisa, ou Fabiane, a gente tem um momento assim, o que vocês entenderam, né? E surge cada pérola, gente, que vocês não acreditam, né? E aí é material para as minhas pregações, né? São coisas que às vezes eu não enxerguei no texto, daqui a pouco elas saem com umas que eu falo, não, vou anotar essa, né? Então eu anotei, tirei alguns apontamentos sobre as parábolas, né? Estou preparando uma série sobre as parábolas aí, se Deus quiser, né? Se Deus me der essa oportunidade, vou trazer essas reflexões aqui para os irmãos. Mas enquanto eu estava lá fazendo as minhas anotações, os meus apontamentos, havia uma impressão muito forte no meu coração, creio que vinha de Deus, para abrir nesse texto aqui. A segunda carta de Pedro é um texto, na verdade é um texto escrito num tempo de muita dificuldade. As duas cartas de Pedro, elas têm uma diferença entre elas que os estudiosos eles conseguem perceber, nós não, porque nós temos aqui a tradução para o português, mas os acadêmicos eles percebem uma diferença na forma da escrita, e a diferença ela é tão aguda que chegaram ao ponto de questionar a autoria petrina, né? Se foi Pedro realmente que escreveu as duas, mas chegou-se à conclusão de que na verdade a primeira carta de Pedro foi escrita por Marcos. Então Pedro, ele ali era quem ditava e Marcos escrevia, né? Marcos, o mesmo Marcos que escreveu o Evangelho, é um grego muito mais apurado. Então quando ele escreve a primeira carta, o grego da primeira carta é um grego muito mais polido, muito mais elegante do que esse daqui da segunda carta. Então os estudiosos chegaram à conclusão de que Pedro escreve essa segunda carta de próprio punho, por conta de uma necessidade em virtude de uma crise. Jesus já tinha profetizado, se você for lá em Mateus no capítulo 24, já há um sermão profético, há um lamento de Cristo sobre Jerusalém, né, sobre o templo, falou, olha, não vai ficar pedra sobre pedra aqui nesse lugar. Então já havia, né, uma profecia de Jesus de que dentro em breve Jerusalém seria arrasada, o templo seria destruído, e isso gerou no coração dos discípulos, e Pedro estava ali, uma apreensão, mas como é que isso é possível? Se você é o Messias, que é na cabeça dos discípulos naquele tempo, se Jesus era o Messias, Jerusalém não poderia ser destruída, uma vez que Jesus seria o rei, ele iria reinar, ele iria derrotar o Império Romano, mas na verdade Jesus é o Messias, mas eles ainda não compreendiam esse ato, essa diferença que haveria entre a primeira e a segunda vinda. Jesus voltará a segunda vez. E quando Pedro escreve essa carta, ele já escreve com essa convicção e com essa consciência. Ele já tinha entendido isso. Jesus veio uma primeira vez e ele voltará. E essa é a tônica da segunda epístola. Diante das dificuldades, diante dos desafios, diante das necessidades, Pedro escreve para uma igreja perseguida, uma igreja em crise, ensinando algumas lições importantes aqui. Nós vamos ler então aqui o texto. Amém? Diz assim a palavra do Senhor na segunda carta de Pedro, e a conclusão dessa carta no capítulo 3. E o título que a Sociedade Bíblica deu para esse texto, aqui para esse trecho, é A Vinda do Senhor e o seu significado. E diz assim: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos.
tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água, que é uma referência a Noé e a arca de Noé. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, e não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Um dos trabalhos do pastor, e eu digo 2 trabalhos, porque na verdade pastorear é um trabalho que exige realmente empenho, dedicação. Mas quando a gente lê o livro de Atos, a gente observa que o trabalho essencial e primordial daqueles que conduzem o rebanho é a oração e a palavra, a pregação da palavra, o ensino da palavra, porque é ao ouvir a palavra que a fé é gerada no nosso coração para que o homem seja salvo. Então houve uma discussão no meio da igreja primitiva, porque havia necessidades, haviam pessoas passando fome, e os discípulos, os apóstolos, estavam deixando a pregação, deixando a oração para atender essas necessidades, e eles perceberam: opa, claro que isso é uma necessidade, isso é importante, o cuidado com a congregação, com a comunidade, com a igreja é fundamental, é importante, mas nós não podemos deixar de fazer aquilo que é prioritário para atender aquilo que é secundário. Então eles levantaram homens, os diáconos da igreja, para servir, atender essas necessidades, enquanto eles se dedicavam à função primordial do ensino e da oração. Então eu digo que uma das funções do pastor é aconselhar pessoas em crise. E enquanto pastor, durante muitos anos, eu tive que estabelecer até um dia lá na minha antiga igreja local, porque eram tantos os pedidos, tantas as necessidades, tantos os casais em crise, as famílias com necessidades, e tantas necessidades para atender, tantas pessoas para ouvir e aconselhar, que eu tive que estabelecer dias específicos na semana para este fim, e horários específicos, porque às vezes as pessoas me procuravam a qualquer hora. Eu recebia chamadas telefônicas às vezes 3 horas da manhã, vocês acreditam? É verdade. O telefone tocava, eram pessoas com necessidades, querendo desabafar, querendo conversar, e eu entendo esse desespero. Há pouquinho tempo atrás passei aí por um processo aí de depressão, crise de ansiedade, e pastor passa por isso? Passa, claro que passa. Pastor sente fome, sente sede, também passa por doenças psicológicas também. Nós estamos sujeitos a isso. E passei há pouco tempo atrás e eu entendo na pele como é desesperador às vezes. Você sente uma angústia e você precisa falar com alguém, parece que você vai morrer. A sensação é essa, E graças a Deus eu tinha ali em casa minha esposa, minha família. Sei que Fabiana ficou nervosa, desesperada algumas vezes, não sabendo o que fazer. Mas eu entendo o desespero, hoje eu entendo na pele o que é sentir, o que é passar por isso. E nós atendemos, enquanto pastores, pessoas em crise, pessoas com dificuldades. Mas eu também entendo que muitas dessas nossas dificuldades, muitas dessas nossas crises são fruto de expectativas frustradas. E às vezes, expectativas que não são reais. Eu atendi muitas vezes em gabinete pastoral, em atendimentos pastorais, pessoas em crise na sua vida profissional. Elas estavam até bem empregadas, estavam até recebendo um bom salário, mas não era bem aquilo que elas tinham planeado para a vida delas. Afinal de contas, elas tinham estudado, feito faculdade e não estavam trabalhando na área, que elas tinham empenhado tanto do seu tempo, do seu recurso. Eu entendo isso, eu entendo essa frustração, mas quando a gente às vezes perde o foco daquilo que nós já temos, quando nós não... Agora presta atenção nisso.
Se você não é capaz de se sentir satisfeito com aquilo que você tem, você jamais será satisfeito, ainda que você tenha o dobro. Se você não consegue encontrar contentamento naquilo que você tem, ainda que você tenha mais, ainda que você tenha 2, 3 vezes mais, você também não vai encontrar satisfação. Contentamento é muito mais do que ter coisas. Contentamento é uma coisa que vem de dentro da gente, né? Você tem que estar satisfeito, sabendo que tudo que você tem é dádiva, que veio do Senhor. Então eu entendo essas frustrações, né? Eu entendo que são fruto dessas expectativas. Às vezes a pessoa está frustrada com o casamento, né? E aí quando você vai conversar, né, você vai tentar entender, mas você tem um bom marido, você tem uma boa esposa, não, mas está frustrado porque ele não lava a louça do jeito que ela quer, porque ela não faz a comida do jeito que ele gosta. Mas peraí, será que isso é tão importante assim? A gente se frustra, a gente entra em crise muitas vezes, e aqui eu não estou aqui para minimizar o sofrimento de ninguém, mas muitas vezes as nossas crises são fruto de expectativas irreais. Mas a gente tem que entender, acima de tudo, que as crises, elas fazem parte da vida. Elas fazem parte do nosso processo de crescimento. Eu tenho visto, nesse tempo em que a gente vive, que o número de pessoas insatisfeitas vem crescendo e o nosso nível de resistência às adversidades e aos problemas vem diminuindo com o passar dos anos. A gente vive dias hoje, e você talvez compartilhe dessa mesma opinião que eu, nós vivemos dias hoje em que o nosso nível de resistência às dificuldades está muito baixo. E por que eu digo isso? Há um tempo atrás, anota essa para você pesquisar depois. Pesquisa esse artigo, vai lá na internet, coloca lá no Google. É um artigo interessantíssimo, leia depois esse artigo, quero que você leia. O nome do artigo é Por que a geração Y se sente infeliz? Anota essa. Por que a geração Y se sente infeliz? E esse é um artigo muito interessante porque ele conta a história fictícia de uma jovem chamada Lucy, que nasceu mais ou menos na década de 80 e apesar de ter tudo na vida, ela se sente frustrada, ela se sente infeliz. E o artigo então ele vai debater as razões, as causas da infelicidade dessa jovem, e ele fala que as causas da infelicidade dessa jovem são fruto de expectativas irreais. E esse artigo diz que as gerações anteriores a Lucy, e eu conheço gente assim, eu sei que falo para pessoas assim, né? Eu me lembro, gente, na minha infância, quando eu ia passar os verões, ia passar as férias, né? As férias de verão lá no Brasil são no final do ano, Natal, né? Então quando eu ia passar as férias de Natal, né? As férias de verão, lá na casa dos meus avós, os meus avós viviam na roça, eles tinham lá, o meu avô tinha uma quinta, e ele vivia da terra, vivia da exploração da terra, da agricultura, criação de gado, tirava leite da vaca, fazia queijo, criava porco, galinha, né? A galinha botava ovo, vendia na feira. Então qual era a expectativa? A expectativa do meu avô, e ele ficava feliz, é quando tinha uma boa estação de chuva. Aquilo para ele era motivo de alegria e de felicidade. Choveu, que maravilha, vamos ter colheita boa esse ano. Ficava feliz quando nascia um porquinho, estava com saúde. Ai, que maravilha, mais um porquinho, né? Então esse era o motivo da alegria, da felicidade, do contentamento, da satisfação. Era a felicidade por coisas simples e que hoje a gente banaliza, né? Choveu, a gente acha até ruim, choveu, que vai molhar meu sapato, a minha roupa nova. E o motivo da Lucy estar triste, insatisfeita com a vida, é porque ela tem um iPhone que não é o iPhone... Qual é o iPhone novo agora? Não sei nem qual é. O 13. Ela tem um iPhone, sei lá... O 6. Então ela está chateada e ela está infeliz por causa disso. Vocês entendem a comparação? Entendem a nossa infelicidade? E a geração atual é uma geração triste, é uma geração insatisfeita, é uma geração infeliz, porque as nossas expectativas são expectativas irreais. A gente perdeu a capacidade
de se alegrar com as coisas que realmente são importantes para se importar com aquilo que não tem valor. E somos essa sociedade em crise, somos essa sociedade insatisfeita, e eu percebo que essa insatisfação tem crescido muito ultimamente, justamente por conta disso, e esse tipo de atitude também tem invadido a igreja, também tem invadido as comunidades. Enquanto igreja, nós temos sido muito exigentes. Jesus deixou de ser suficiente para a gente. Eu conheci uma senhora há muito tempo atrás, lá no Brasil, Dona Maria. Dona Maria, eu fui visitá-la uma vez com Fabiane, e a casa da Dona Maria vivia cheia de gente, Era uma senhora, vivia numa casa muito humilde, muito pobre, lá no bairro pobre do Rio de Janeiro. Era uma senhora que não conseguia nem andar, ela vivia numa cadeira de rodas improvisada, sentada na sala da sua casa. Mas sabe por que a casa dela era tão cheia? Vivia cheia de gente ali. Porque era uma senhora que, apesar da pobreza, apesar da dificuldade, apesar das adversidades da vida, ela transmitia uma alegria por ter Jesus. E as pessoas iam lá para ouvir o que ela tinha para dizer, porque ela comunicava graça, comunicava com tanto amor, porque ela amava tanto a Cristo, amava tanto a Jesus. E como Jesus era o centro da vida dela, como Jesus era o alvo da vida dela, como Jesus era a razão do contentamento, da satisfação e da alegria dela, ela não se importava porque vivia numa casa humilde. Ela não se importava nem com a sua condição de saúde, porque ela sabia que, acima de tudo, aquilo era uma condição transitória, e embora ela estivesse passando por uma leve e momentânea tribulação, aquilo não se comparava com o peso de glória que há de ser revelado no último dia. A expectativa dela era pelo céu, a expectativa dela era pela eternidade, pela vida eterna. Mas hoje, nós vemos pessoas nas igrejas cada vez mais frustradas com Deus, porque Jesus deixou de ser suficiente para elas. E se Jesus não for suficiente para você, ainda que Ele te abençoe com toda a sorte de bênçãos, vai ser pouco para você. Você vai continuar insatisfeito, porque aquela casa que você tem não é a que você queria. Aquele carro que você tem não é aquele que você imaginava. A conta bancária que tem aquele recurso não é aquilo que você queria mais. A gente tem visto nas igrejas pessoas com falta de contentamento. Isso é um sintoma grave de uma crise que está se estabelecendo no mundo em que a gente vive. E para quem me procura muitas vezes conversando, sobre essas suas crises, as suas necessidades, eu costumo dizer sempre: olha, meu querido, o assunto central da Bíblia, o tema central da Bíblia é a vida eterna. O assunto central da Bíblia não é como você pode ter uma casa nova, um carro novo, comprar um fato novo, não é isso. O assunto central da Bíblia é como nós podemos ir para o céu, como nós podemos viver esta vida com a expectativa na eternidade. E se a gente não entende essa verdade, se a gente não consegue compreender que isso aqui tudo vai passar um dia, que tudo isso que nós estamos construindo aqui nessa existência, céus e terra passarão, disse o Senhor Jesus. Tudo isso aqui um dia vai acabar. Tudo isso aqui um dia vai ficar para trás. O iPhone novo que você tem hoje, lá na eternidade, não vai fazer o menor sentido. A roupa nova que você gostaria de comprar não vai nem se comparar com as vestes que você vai vestir na eternidade com Cristo. Você entende isso? E se a gente fica focado aqui na felicidade, no aqui, no agora, você nunca vai conseguir encontrar a verdadeira felicidade, você sempre vai correr atrás do vento. Mas quando a gente compreende que, na verdade, o sentido de tudo isso aqui é nos preparar para a eternidade, para ir para o céu, aí você consegue extrair o melhor da vida. Aí você consegue encontrar o verdadeiro significado, o verdadeiro sentido. A vida deixa de ser um fardo para você. Foi Jesus que disse para nós. Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 11, no versículo 28 a 30, ele disse o seguinte: venham ter comigo. Eu estou lendo aqui numa tradução portuguesa, Bíblia para todos, e diz assim: venham ter comigo todos os que andam cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. Aceitem o meu jugo e aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração, e assim o vosso coração encontrará descanso
pois o meu jugo é agradável, o meu fardo é leve. Por que tem tanta gente vivendo a vida como se fosse um peso, vivendo a vida como se fosse um fardo, vivendo em crise, vivendo desanimada? Você está olhando para outro lado, que não para Jesus. O que Jesus está dizendo aqui é: venham ter comigo, que a vida de vocês seja centrada em mim. Eu sou a fonte de alegria, eu sou a fonte de contentamento, eu sou a fonte de satisfação. E esse é um dos temas que Pedro está ensinando aqui nessa carta. Para uma igreja perseguida, para uma igreja passando por dificuldades, irmãos, muito maiores do que as nossas. Você pode ter certeza disso. A gente acabou de atravessar e ainda estamos a atravessar um momento difícil da história da humanidade, né? Eu sei e entendo que essa crise pandêmica afetou a saúde física, a saúde mental, a saúde espiritual de muita gente, afetou e continua afetando e vai continuar causando estragos. Eu não estou minimizando o sofrimento de ninguém, mas aquelas pessoas estavam sendo atiradas nas arenas para serem devoradas pelos leões por causa da sua fé. Você entende isso? Era difícil demais. Então Pedro está escrevendo para essa gente e está despertando na consciência e na mente deles que, apesar dos tempos serem difíceis, apesar das dificuldades serem agudas, eles estavam indo para um lugar onde não haveria mais pranto, nem luto e nem dor. Então eles tinham que se focar nisso. Os tempos eram difíceis, os crentes precisavam aprender a lidar com as lutas, com as dificuldades, e nós precisamos aprender também. E esse capítulo que nós lemos aqui, ele vai mostrar que a realidade deles era tão difícil que muitos deles estavam perdendo a esperança. Eles estavam perdendo o foco. E esse capítulo 3, ele vai encerrar, né, ele vai, ao longo da carta, ao longo da epístola, ele vai tratar dessas dificuldades que surgiriam nos últimos dias, e na consciência de Pedro, já tinham começado os últimos dias, e começaram mesmo. Os últimos dias foram inaugurados na crucificação de Cristo. Foram inaugurados ali os últimos dias, já vivemos os últimos dias desde então, na expectativa da vinda do Senhor, na expectativa desse grande e glorioso dia, da coroação do nosso Rei, quando nós estaremos com Ele para sempre. Essa é a nossa esperança, essa deve ser a nossa esperança enquanto vivemos. E Pedro, então, nesse último capítulo, ele vai falar dos perigos que eu e você precisamos evitar se nós queremos realmente completar a carreira cristã. Se você quer chegar no final, se você não quer se desanimar no meio do caminho, se você não quer desistir no meio do caminho, porque alguns estavam desistindo, então Pedro escreve para eles e para nós, ensinando lições importantes. Pedro, ele vai nos alertar sobre o perigo da gente esquecer que a verdadeira felicidade não está nessa existência. Deixa eu dizer isso para você, você tem que entender isso definitivamente. Aqui nessa existência, você jamais será plenamente feliz, porque Deus já preparou um lugar onde lá, que é a sua casa, lá você será plenamente feliz. Aqui nessa existência, no mundo, o que Jesus disse? Tereis, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. E que tipo de vitória foi essa? Foi a vitória sobre a morte. E é uma vitória que se consumará na sua segunda vinda. Você entende isso? Nessa existência, sempre vai faltar alguma coisa. Sempre vai faltar alguma coisa. E se o seu foco estiver naquilo que falta, você jamais será feliz. Então Pedro vai ensinar para a gente, ele vai fazer aqui alguns alertas para aqueles que negam a volta de Cristo, que procuram buscar uma vida de prazer imediato. Ele vai então aqui dizer algumas verdades para nós. Nesse trecho que nós lemos aqui, Pedro então, ele apresenta 3 perigos que eu e você devemos evitar se a gente quer completar a nossa carreira cristã. E o primeiro perigo que ele vai dizer para nós aqui está nos versículos 1 e 2, quando ele diz o seguinte: amados, essa é agora a segunda carta que eu escrevo para vocês. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos apóstolos. O que Pedro está dizendo para a gente aqui, em primeiro lugar, e o primeiro perigo que a gente tem que evitar, a gente precisa evitar o perigo de ter a mente cheia de conhecimento,
mas a vida vazia de decisões santas. O que Pedro está dizendo aqui, preste atenção, ele está falando assim, olha, amados, eu procuro despertar vocês. Vocês parecem que estão dormindo. Vocês estão dormindo o sono do desânimo. Vocês estão dormindo aí o sono das expectativas frustradas. Vocês estão olhando só para aquilo que vocês não têm. Vocês estão olhando só para as dificuldades. Olhem para o autor e consumador da fé de vocês. Eu estou escrevendo para despertar, para trazer a memória. Ele está dizendo aqui, despertar com lembranças, para que vos recordeis, é o que ele está dizendo. O que Pedro está falando aqui, olha, eu não vou trazer um ensinamento novo. Eu quero despertar vocês, não é com uma nova revelação, não é com uma nova experiência. Diante dos desafios da vida, eles não precisavam de uma nova revelação. O que eles precisavam era viver o que eles já sabiam. Era viver o que eles já tinham aprendido. Às vezes eu falo com casais em crise, né? Eu converso com famílias em crise. O casamento está em crise. Aí eu dou um conselho. É isso que a gente faz, né, pastora? Você dá um conselho. E o conselho é à luz da palavra. Aí vira para o casal e fala. Tem uma amiga nossa, né? E eu falo muito com o Fabiano sobre essa. Aqui isso é muito comum. Lá no Brasil também, acho que em todo lugar do mundo, né? As pessoas estão sempre em busca de soluções fáceis para os seus problemas. E o pessoal gosta muito de consultar cartomante, consultar horóscopo. Por quê? A cartomante nunca vai confrontar você. O problema é sempre o outro. Aí vai colocar a carta, vai ler o seu futuro e vai falar, você é uma pessoa maravilhosa, né? A tua vida não está dando certo, é porque alguém lá do teu trabalho está com inveja da tua vida. O problema é sempre o outro, né? Então é bom ouvir essas coisas, porque a gente nunca é confrontado com a necessidade de mudança. Mas a Bíblia é diferente. A Bíblia nos confronta com os nossos pecados. Nós, ao lermos a Bíblia, lemos a palavra contra nós mesmos. A Bíblia é como um espelho que mostra os nossos pecados, mostra as nossas imperfeições, mostra, acima de tudo, as nossas incapacidades, para que toda a glória seja de Deus. Somente em Cristo somos capazes de vencer esse pecado que habita em nós. É isso que a Bíblia nos ensina. Só que a gente não quer ouvir isso, né? Então, quando eu aconselho casais, eu vou lá, dou um conselho. Olha, a situação é essa. Muitas vezes eu leio um texto que confronta, um texto que fere, um texto, mas é aquela ferida que é para curar. A palavra é como o bisturi do cirurgião que penetra e remove o cancro, remove o mal que está lá dentro. Mas para remover, a ferida tem que ser provocada. Então o cirurgião vai lá, faz aquela incisão que dói, que tem um pós-operatório, que machuca. Muitas vezes nós somos confrontados, e isso gera em nós uma tristeza, mas é uma tristeza santa que produz arrependimento e mudança. Só que muitas vezes, ao ouvirmos a palavra, a gente se fecha, porque como ela nos confronta, eu fico ofendido até com o pregador, né? Ele está falando da minha vida, alguém falou da minha vida para ele, para ela, né? E aí quando eu dou um conselho, muitas vezes o casal volta, né? E volta com o mesmo problema. E aí eu falo, e aí, seguiu o conselho? Não seguiu. Então o que você está fazendo aqui? Vai lá e vive aquilo que eu falei no início, né? Vai lá e... Tem um pastor conhecido meu, muito amigo, um grande amigo meu, mas ele assim não tem, pastor Maurício, não tem papas na língua, né? E ele fala, quando vinha aconselhar um casal, o casal vinha pedir conselho, ele se reunia com o casal, aí dava o conselho para o casal, daqui a pouco vai. Aí o casal voltava, aí ele perguntava, pastor, a gente precisa sentar para conversar. Vocês estão fazendo aquilo que eu disse? Não, então não vai embora daqui, não falo com vocês mais. Só volta aqui quando vocês estiverem fazendo aquilo que eu disse para vocês. E muitas vezes a vontade que dá é essa, né? Porque na verdade o que Pedro está dizendo aqui, olha, eu quero despertar, quero trazer à memória aquilo que vocês já sabem. A mente de vocês está esclarecida, mas o coração está vazio. A vida de vocês não coaduna, a vida de vocês não está de acordo com aquilo que vocês já sabem. E é por isso que vocês estão sofrendo, é por isso que vocês estão em crise, porque uma vez eu já disse aqui, né?
Conhecimento que não gera ação não produz transformação. Então, se você sabe muitas coisas, mas não vive de acordo com aquilo que você sabe, não vai ter transformação nenhuma na tua vida. E é o que Pedro está dizendo aqui. O nosso problema é que a gente sabe o que precisa fazer, mas a gente não faz. A gente sabe que a palavra diz sobre vários aspectos, sobre vários assuntos, mas a gente não vive daquela forma. E depois a gente questiona Deus. A gente sabe, né, o que nos faz mal, mas a gente não abandona a prática daquelas coisas, depois vai reclamar com Deus. Nós é que tomamos decisões erradas na vida, estamos colhendo consequências por escolhas erradas. A gente sabia que era errado desde o início, mas a gente mesmo assim fez. E fez, ainda orou, falou, mas eu orei. Orou, mas a Bíblia diz para você não fazer aquilo, né? E a gente usa como uma desculpa, mas eu orei, orou, mas eu não estava de acordo. Deus disse que não, você fez assim mesmo. E a gente segue esse caminho e depois a gente reclama com Deus. Conheci a história de um pastor, Ricardo Gondim, né? Ele costumava contar essa história, que tinha um culto na igreja dele, que era um culto de oração, e as pessoas lá no final do culto, ou no meio do culto, não sei qual era o momento, vinham fazer uma fila, né? E os pastores, os líderes oravam, ungiam, né, pelas pessoas com necessidade. E havia um irmão lá na igreja que sabidamente ele era fumador. Terminava o culto, ele saía e ia fumar escondido, né? E fumava, não conseguia abandonar aquele vício, até que um dia foi diagnosticado com cancro no pulmão. E aí, numa das reuniões de oração, veio aquele homem na fila para receber a oração, né? E cancro no pulmão, mas não parava de fumar. E aí foi receber a oração, parou em frente ao pastor Ricardo, né? Aí falou, pastor, queria que o senhor orasse aqui pela minha enfermidade e tal, queria que o senhor orasse pela minha enfermidade. Aí, tá bom, aí o pastor pôs as mãos sobre a cabeça dele. Senhor Jesus, nessa hora eu te peço sobre a vida do fulano de tal, que o senhor aumente o câncer no pulmão dele. Ele, peraí, pastor, não é isso que eu quero que o senhor ore pela minha cura. Aí o pastor Ricardo falou assim, não vou orar pela sua cura não, sabe por quê? Porque eu sei que se Deus te curar do cancro, você vai sair daqui e vai continuar fumando. Eu quero que Deus te cure na enfermidade, que Deus te salve, que Deus possa usar essa enfermidade para salvar a tua alma, porque isso é o mais importante. Você pode até morrer de cancro, mas se você for para o céu, eu estou feliz da minha vida, porque a palavra de Deus diz que se a tua mão te leva a pecar, corta e lança fora, porque é melhor entrar sem uma mão, sem uma perna, sem um olho no reino do céu, do que ser atirado inteiro para o inferno. E não é isso que eu quero para a tua vida. Talvez essa enfermidade veio que é para te alertar, abrir os teus olhos. E muitas vezes crises vêm sobre a nossa vida, que é uma chamada de atenção. Olha, você está no caminho errado, não é aí que eu queria. Deus mandou um grande peixe engolir o profeta Jonas, porque ele estava indo para o caminho errado, era a direção errada, não era para lá que ele tinha que ir. Mas Deus manda o grande peixe, não era juízo, era graça. E às vezes algumas dificuldades vêm, não é juízo de Deus não, é graça, é amor de Deus tentando trazer você de volta. Volta, que você está fazendo a coisa errada, volta, porque você não está no caminho certo. E muitas vezes a gente age como esse homem aqui que é fumador. A gente sabe que está no caminho errado, sabe que está fazendo aquilo que ofende a Deus, mas continua na prática do pecado. E quando vem a crise, a dificuldade, a gente vem como um paliativo pedindo para que Deus resolva aquela situação. E Deus não resolve. Ele não resolve porque Ele te ama, entende isso? Ele não resolve porque Ele te ama, Ele quer que você volte para a presença dEle. Depois a gente não entende que a vida corre mal. A gente precisa, o que Pedro está dizendo para eles aqui, amados, olha, acorda, desperta, e não é com algo novo, não é com a palavra, é com o Evangelho. Voltem, lembrem-se de onde vocês caíram e voltem para a presença de Deus. Evitem esse perigo de ter a mente iluminada, de ter conhecimento, mas ter o coração frio, porque conhecimento por si só não produz alegria, não produz mudança. A gente precisa viver aquilo que a gente sabe. O segundo perigo que ele vai dizer para nós aqui, ele diz para nós que quando nós não vivemos aquilo que nós conhecemos, não vivemos aquilo que nós pregamos, pouco a pouco a gente se torna cético, pouco a pouco a gente se torna cínico. Ele diz aqui, olha, versículo 3,
tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, dizendo: onde é que está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem, presta atenção nessa palavra, deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. O que Pedro está dizendo aqui para mim e para você, ele está falando sobre homens que surgirão, dominados pelas suas paixões, que iriam escarnecer da esperança da segunda vinda de Cristo. Ele está dizendo aqui, versículo 4, eles vão surgir dizendo: mas onde está a promessa da vinda? Jesus não disse que ia voltar, já passou tanto tempo e Jesus não voltou ainda, né? A esperança de vocês, que esperança é essa? Eu acho que na verdade isso é uma história, um mito, uma história inventada. Só que tem um detalhe aqui no versículo 5, né? Pedro ele usa essa palavra deliberadamente. O que ele está dizendo aqui é que esses escarnecedores não seriam pessoas do mundo, pessoas da rua, pessoas que não conhecem a palavra, são pessoas conhecedoras da, porque eles conhecem a promessa, meu Deus, conhecem a palavra, mas deliberado, isso é ignorância seletiva. Escolheram escarnecer. Conhecedores da palavra, mas escolheram. São escarnecedores que estão dentro da igreja, é o que Pedro está dizendo aqui. Pessoas que dentro da igreja deixaram de crer em milagres. Deixaram de crer num Deus que vive, num Deus que age na história. Deixaram de crer num Deus presente. E essas pessoas dentro das comunidades iriam desanimar os crentes. É isso que ele está dizendo aqui. Quando eu me converti, eu me lembro, né, quando eu recebi a Cristo, eu me lembro que meu sonho era ser missionário. Eu dizia isso, falava, partilhava, né, tinha uma paixão, amor, né, aquela chama no coração, e queria falar do amor de Cristo para todo mundo. Eu me lembro, né, de um irmão já antigo de igreja, né, que desmerecia isso, falava: isso no início é assim mesmo, no começo é assim mesmo, depois você vai ver que não é bem assim não. E tantas vezes a gente ouve isso, né, no meio da comunidade, no meio das igrejas. Era o chamado velho do restelo, né? E já falei dessa história aqui dos velhos do restelo. Isso é uma expressão portuguesa, né? Na altura dos descobrimentos, as caravelas saíam, as embarcações saíam ali do padrão dos descobrimentos, e logo ali atrás fica o restelo, e os velhos ficavam ali na hora da saída das caravelas, dos barcos, né, gritando para aqueles que estavam indo. Olha, gente que estava entrando nas embarcações, muitas vezes sem saber se voltariam algum dia, né? Eram marinheiros que estavam ali indo descobrir, indo se aventurar, conhecer novas rotas comerciais, novas terras, um novo mundo. Estavam se lançando numa aventura do desconhecido. Não tinha GPS naquela época, não tinha telefone, nem o mapa mundo eles sabiam ao certo como é que era ainda, né? Mas eles estavam se lançando, e aí ficavam os velhos ali, ali naquela zona ali da saída das caravelas, falando: você não vai voltar não, eu vou ficar com a tua mulher, eu vou pegar a tua casa. E ficavam ali na margem, desanimando aqueles que estavam saindo para explorar o mundo. E diz a história que muitos deles pulavam na embarcação e voltavam, desistiam, né? Aí essa expressão ficou famosa aqui em Portugal, o velho do restelo. O velho do restelo é aquele que, quando vê alguém motivado, alguém animado, alguém empenhado em fazer algo, está ali para desanimar. Não, você não vai conseguir não, você não tem capacidade para isso. Não, isso aí, no início também acreditava assim, agora eu vi que a vida não é bem assim não. Infelizmente está cheio de velho do restelo no meio da igreja, no mundo em que a gente vive. Meu Deus. E é exatamente isso que acontece quando a gente não vive o Evangelho. Quando você não vive o Evangelho, você deixa de ter experiências reais, diárias com Deus. E isso, pouco a pouco, vai tornando você cético, frio. Lá em Marcos, no capítulo 16, no versículo 15, olha aqui a promessa maravilhosa, olha o que diz aqui, Marcos 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer já está condenado. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome esperarão. Olha, presta atenção, hein? Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Você crê?
Você crê que Jesus é o Messias? Crê que Jesus é o Salvador? Crê que Deus está vivo? Você acredita que Jesus está aqui no nosso meio hoje? Amém. Eu acredito nisso como a luz que me ilumina. Amém. E diz aqui o texto: e esses sinais vão acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Aleluia. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão o quê? Curados. Meu Deus! Isso é para aquele que crê. E aí diz aqui no versículo 19, agora presta atenção, que a chave está aqui. Aí tem gente que fala assim, né? Tem gente que diz assim, há quem me pergunte muitas vezes, por que nós não vemos milagres hoje como nos tempos da Bíblia? E eu sempre respondo assim, você não vê, eu vejo todos os dias. Mas sabe por que você não vê? É porque você não entendeu a continuação aqui que está escrito no versículo 19. Diz assim, de fato, ou de facto, o nosso Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou à destra de Deus. E olha o que acontece aqui no versículo 20. E eles, tendo partido, o que eles fizeram? Partiram. Pregaram em toda parte. E aí o que Jesus fez? Cooperou com eles, confirmando a palavra por meio de sinais. Aleluia! Você entendeu aqui? Entendeu a chave? Você entendeu? Por que eles esperam? Por que você vai ler o livro de Atos, é milagre atrás de milagre, um versículo atrás do outro, são coisas maravilhosas acontecendo. Por que isso acontece? Porque eles estavam envolvidos com Deus na obra que o Senhor estava fazendo. Amém. Porque eles estavam vivendo e obedecendo aquilo que eles ouviram do Mestre. Vão pelo mundo e preguem o Evangelho, e eu vou confirmar com sinais e maravilhas. Jesus subiu aos céus, eles saíram imediatamente para obedecer, e na medida em que eles obedeciam, os sinais e as maravilhas os seguiam. Muitas vezes você não vê os milagres, você não vê os sinais, porque você não está vivendo em obediência. Você não está onde Deus está. Deus está trabalhando, mas você está em outro lugar. E é claro que se você está em outro lugar, onde Deus não está, o milagre não vai acontecer, porque a mão de Deus se move onde ela é buscada, onde ela é procurada. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 33:3 diz o quê? Invoca-me e te responderei, anunciar-te coisas grandes que você não sabe. Vou te dar revelação, mas há necessidade, em primeiro lugar, de invocar, de buscar, de procurar. Irmãos, eu já vi pessoas curadas de cancro. Eu já vi Deus multiplicar recursos de forma milagrosa. Eu já tive orações respondidas milagrosamente quando eu viajei para a Jordânia, né, e estive lá com os refugiados do Iraque, da Síria. Eu conheci pessoas ali com histórias e eu não ouvi, né, que aconteceu com um parente, com um amigo do conhecido do vizinho. Não, eu conheci pessoas. Você pode não acreditar nisso. Eu conheci pessoas que viram Jesus. Você entende isso? Muçulmanos, o evangelho não chegava para aquelas pessoas, nenhum missionário ia até lá. Elas viram Jesus. Eu conheci a história de uma mulher que estava no quarto, enferma, doente, e ela recebeu uma visitação de Deus no quarto. Jesus, ela não sabia quem era, né? Ela achava que era Alá, né, que estava visitando, mas ela falou, mas Alá não faz isso. Alá não visita, ele é um Deus grande, misericordioso, mas ele está lá em cima. Ele não tem essa comunhão, essa intimidade com os seus. Mas ela foi visitada por uma entidade que até então ela não sabia quem era e que passou a visitá-la. E ela foi, algum tempo depois, entender que aquele era Jesus. Ela se converteu em casa sem que ninguém pregasse o Evangelho. Foi o próprio Cristo que foi até a casa dela anunciar o Evangelho. Muçulmana. Não conhecia nenhum cristão. E ela tomou a decisão de seguir a Jesus, e a decisão dela foi tão forte, tão aguda, tão definitiva, que a família passou a rejeitar. Mas como é que é isso? Acharam que ela tinha conhecido alguém, tinha conhecido um outro homem, né, que ela falava tanto desse homem que tinha visitado em casa, né, e eles não conseguiam entender, a ponto do próprio filho tentar matá-la. Alvejou ela em casa.
e disparou contra, descarregou a arma na própria mãe, porque ela tinha renegado a sua herança do Islão. Só que por milagre de Deus, já havia um plano na vida daquela mulher, ela sobreviveu. Ela sobreviveu e fugiu, e hoje anuncia o Evangelho. Irmãos, Deus está vivo, você entende isso? Deus, ele continua agindo, os milagres são reais, os milagres podem acontecer ainda hoje aqui nesse lugar, mas eu preciso entender, eu preciso compreender que a mão de Deus se manifesta onde Ele é buscado, onde há expectativas. Eu preciso me unir, eu preciso me juntar a Deus na obra que Ele está fazendo no mundo. O que Pedro está dizendo aqui é que esses que deliberadamente ignoram, eles ignoram porque eles se afastaram. Embora conheçam, a cabeça está cheia, mas o coração está vazio de Deus. E o terceiro e último perigo que a gente tem que evitar. Versículos 8 e 9 diz para a gente o seguinte. Ele fala aqui, nos versículos 5 a 6, ele fala aqui do dilúvio. Ele fala, olha, vocês estão falando aí, demora. Se lembrem daqueles que quando Noé anunciava que viria o dilúvio, escarneciam dele, lembra desses? Pois, então, o dilúvio veio. E o Senhor virá. O Senhor virá e não tardará. E no versículo 8 ele diz aqui, todavia, uma coisa, amados, vocês não podem esquecer, é que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como muitos a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo, Ele é paciente para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O que Pedro está dizendo aqui para mim, para você, termino aqui. Evite, terceiro e último lugar, evite o perigo de substituir o projeto eterno de Deus pela satisfação das suas necessidades imediatas. Deus tem um projeto eterno. Deus tem um projeto santo. E Ele está convidando você para fazer parte desse projeto. Olha que privilégio que nós temos. O que Ele está dizendo aqui, é que a agenda de Deus é diferente da nossa. E vive melhor quem compreende isso. Consegue viver de verdade o Evangelho quem compreende isso. Porque a gente, em muitas igrejas, em muitos lugares, muitos crentes, infelizmente, criaram a ilusão de que Deus é um ser que está lá para fazer cumprir a nossa agenda. Ele está lá, e fé é um negócio que a gente despacha daqui lá para cima, E que muda a vontade de Deus para fazer aquilo que nós queremos que Ele faça. É como se Deus fosse um gênio da lâmpada, que basta esfregar a lâmpada, basta obedecer a alguns certos requisitos e critérios, e Deus então se vê obrigado a fazer aquilo que a gente quer, atender os nossos caprichos, atender as nossas necessidades. A gente muitas vezes, e essa geração isso está mais agudo, a gente criou a ilusão de que nós somos tão especiais, que Deus muda os próprios planos dele para satisfazer os nossos caprichos e os nossos desejos. Qual é o pai que não quer ver o seu filho feliz? Todo pai deseja ver o seu filho feliz, é óbvio. Mas qual é o filho que entende em tenra idade aquilo que realmente é importante na vida, se não for guiado, se não for conduzido? Se você não educar o seu filho, se você não apontar o caminho, se você não tomar ele pela mão e não for com ele, a probabilidade dele errar e se ferir é muito grande, de tomar decisões erradas é muito grande. E é isso que Deus faz comigo e contigo. Muitas vezes Deus fecha portas, a gente fica frustrado, triste, mas aquela porta que foi fechada é para o seu bem. Deus, Ele não vai cumprir a tua agenda, porque Ele sabe que a tua agenda, há caminhos que para o homem parecem direitos, mas no final dão em caminho de morte, diz a palavra do Senhor lá em Provérbios. E a gente às vezes está seguindo alguns caminhos e as portas se fecham, a gente não compreende por quê, mas essas portas fechadas
são Deus, é Deus ali. Olha, não, daqui você não passa, porque eu te amo, não quero que você passe. Mas a gente às vezes se frustra, a gente acha que Deus tem que cumprir a nossa agenda. O que Pedro está dizendo aqui, para mim e para você, é que a agenda de Deus é diferente da nossa. Os planos, os propósitos de Deus estão acima dos nossos. Nós muitas vezes nos sentimos injustiçados quando as coisas não correm como nós esperamos, mas Deus tem um plano maior ainda que você ainda não compreendeu. Você ainda não conseguiu entender. O que Pedro está dizendo aqui é que Deus ele pode até atrasar, segundo a nossa perspectiva. Somos nós é que estamos vendo que há um atraso, mas não há um atraso. Deus está agindo na hora certa. O relógio de Deus, ele age na hora certa. Deus, ele sabe o exato momento de agir, de se manifestar. Ele está dizendo aqui que essas promessas se atrasam, entre aspas, é por causa do amor e da graça de Deus, porque ele é longânimo, porque ele é paciente, porque ele está esperando se completarem o número de salvos, o número de eleitos, aqueles que foram alcançados, que serão alcançados ainda. Deus, ele pode até atrasar em nome de projetos maiores que ele tem. Então eu e você, nós precisamos aprenda acima de tudo, que as nossas necessidades, elas têm que ficar em segundo plano, quando confrontadas com os planos e com os projetos de Deus. Com certeza, que Maria e José tinham planos. Uma jovem que ia se casar, estavam cheios de sonhos, cheios de expectativas, sobre a vida, sobre o futuro. Mas aí aparece um anjo e fala para aquela mulher: olha, você vai ser mãe, mas não é de José. Deus te escolheu. Você consegue imaginar aquele momento na cabeça daquela mulher que se passou? O projeto de Deus, ela nem estava pensando naquilo, mas Deus tinha um projeto muito maior na vida daquela mulher. Que ela não conseguia entender, que José não conseguia entender, que no momento inicial gerou crise, gerou dificuldade. Precisou o anjo aparecer para José para falar: isso não foi fruto de uma relação extraconjugal, não, José. Receba ela, receba Maria, porque o ente que está no ventre dela é santo e ele vai trazer salvação para o mundo inteiro. É um plano maior, que gerou uma confusão inicial na vida deles, na vida do casal, que atrapalhou os planos, que fez com que eles rasgassem a agenda deles, mas era um plano maior do Senhor. E houve salvação, o Salvador veio, a agenda de Deus. Muitas vezes ela vai envolver abnegação, sacrifícios da nossa parte, mas se você estiver disposto a colocar hoje a tua agenda nas mãos do Senhor, fala assim: Senhor, eu quero que você, a partir de agora, assuma o controle, assuma a responsabilidade. A minha agenda está nas tuas mãos. Você pode ter certeza que o milagre vai acontecer na tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé nessa manhã, irmãos.